Mulher, no último final de semana eu fui para um evento de marketing digital em São Paulo e nesse vídeo eu quero trazer para você 5 insights muito poderosos que eu ouvi, que eu recebi não só nas palestras, como no networking que eu fiz também com várias pessoas lá. E eu quero que você preste muita atenção, porque são insights muito valiosos e que se você olhar com carinho e colocar eles em prática em 2026, você vai elevar o nível da sua entrega como social media e também a entrega dos seus clientes nas redes sociais. Então, vem comigo porque hoje o vídeo está sensacional. Oi, seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Ada, eu trabalho com marketing há mais de 13 anos e neste canal eu compartilho com você conteúdo prático, didático, estratégico e aplicável para você se tornar um social media de negócios. Pois muito que bem, minha querida, meu querido, fomos para São Paulo. Fui com meu marido no último... 15 dias atrás, 10 dias atrás, nem lembro mais, bicha. Eu sei que o evento foi nesse último final de semana, só que eu fui uma semana, alguns dias antes, pra curtir um pouquinho, porque a gente trabalha muito com digital, a gente nunca tem férias, né? Então, para as pessoas que eu falei que eu ia viajar, eu falei que são mini férias, entre 500 aspas, porque, obviamente, a gente que é social media, a gente naturalmente já tem uma predisposição a trabalhar demais, né? Mesmo quando a gente tá viajando, a gente também tem essa possibilidade, essa liberdade de trabalhar de onde a gente estiver. É, ao mesmo tempo que um bônus é um ônus também, né? Porque às vezes você quer só passear, se divertir, aproveitar, mas às vezes você tem responsabilidades ali que você precisa arcar com elas. Tá tudo bem também. Eu aproveitei demais, a gente conheceu lugares muito legais. Foi muito bacana. Eu vou contar mais sobre isso nas minhas outras redes, então se você ainda não me segue no Instagram e no TikTok, eu trago diferentes abordagens para cada uma dessas plataformas, porque a gente tem que ser estratégica, como falam, não é mesmo? Então vai lá, siga lá, meu amorzinho, porque lá eu vou compartilhar também outros insights que não vão caber neste vídeo e que, obviamente, eu estou fazendo isso de forma estratégica para você ficar assim por dentro do que aconteceu lá, entendeu? Coisas que, inclusive, você vai entender melhor o contexto, nem todo mundo que estava no evento recebeu insights poderosos que nem todo mundo que estava no evento recebeu. Olha só que loucura. Bora lá que tem muita coisa para falar, gente. Eu fiz muitas anotações. Eu tô até olhando aqui, pescando aqui no meu tablet. Eu inventei de levar esse tablet no segundo dia com a caneta descarregando, mulher. Poxa, tu acredita que a caneta descarregou e eu não consegui fazer mais anotação? Aí eu fui tirando foto de tudo que foi jeito. Fiz amizade no dia anterior com uma pessoa que estava lá no evento fazendo todas as anotações. Graças a Deus, Dudu, um beijo, muito obrigada. Você salvou muito a minha vida, porque ele fez a anotação dos 2 dias. Apesar de no primeiro dia eu ter feito muitas anotações, no segundo, infelizmente, eu não consegui anotar tudo que eu queria. Fiz muita foto para registrar ali, obviamente eu ter aquele registro, né? Mas eu queria ter feito anotações porque eu sinto que eu guardo melhor o conhecimento quando eu faço isso. Mas, de qualquer forma, eu fiz muitas anotações, tem muita anotação aqui no meu tablet também. E nesse vídeo eu vou trazer para você 5 dos principais insights, pensando principalmente na sua atuação como social media, na sua carreira, no seu conhecimento, na sua trajetória, como pessoa, como profissional e para que você também ajude seus clientes futuramente, tá? Então são insights bem legais. A gente teve palestras muito sensacionais, mas eu acho que eu não falei o nome do evento, nem expliquei um pouco como ele é, né? Vamos por partes então. Começando pelo nome do evento, o evento que eu fui, ele se chama Antiguru. É uma imersão de um dia inteiro de palestras, principalmente com a Lira Libero, que é a mentora, minha mentora maravilhosa, diva. Eu amei conhecer ela pessoalmente, eu só a conhecia digitalmente, né, nos nossos encontros e tudo mais. Então foi uma honra muito grande conhecê-la pessoalmente. Ela tem um propósito muito legal, muito bonito e muito legítimo, que é de juntar pessoas que pensam da mesma forma no sentido de ninguém aguenta mais, como o próprio nome já diz, né, antiguru, ninguém aguenta mais esses gurus que vivem, perdão da palavra, cagando regra na internet,
falando coisas muito superficiais, escondendo de fato o ouro. Muitas vezes você vê um conteúdo de uma dessas pessoas na internet e ela fala, todo mundo esconde o ouro, mas eu não vou esconder, sendo que ela tá escondendo também, né? Às vezes muito pior do que as outras pessoas fazem. E tá tudo bem, porque a gente acaba com o nosso conteúdo, a gente não consegue, primeiro que a gente não consegue entregar tudo, segundo que a gente usa isso de forma estratégica para fechar serviços, vender cursos, mentorias, tá tudo bem também, mas a ideia com esse evento era desmistificar muitas coisas, trazer a verdade das coisas, trazer dados, não se apoiar só em achismos, não se apoiar em, eu aprendi com fulano, que aprendeu com ciclano, que aprendeu com beltrano, que aprendeu lá com Kotler, no final das contas. Inclusive isso foi comentado em uma das palestras que eu achei sensacional. Muitas vezes o que você escuta de um desses gurus, você já sabe, no final das contas, você já sabe. Só que ele trouxe com novas palavras, uma nova roupagem, e aí você acaba comprando esse discurso. Muitas vezes você compra discursos muito bonitos e que na prática não funcionam tão bem assim. E o evento, ele trouxe essa sensação de tranquilidade, eu diria. Para tirar um peso das nossas costas, de dizer, cara, a gente entende, a gente sabe como é difícil trabalhar com rede social, às vezes é frustrante sim, às vezes você pensa em desistir sim. A própria Lira fala nas palestras, ela deu 3 palestras, ela mesma fala que pensou em desistir, mas que ela viu que realmente aquilo era um propósito na vida dela, não só era um propósito, como ela agarrou esse propósito, agarrou essa oportunidade e fez disso o seu ganha-pão, obviamente para se sustentar a família, mas principalmente para ajudar outras pessoas. Então, foi um evento sensacional. O evento em si, Antiguru, foi só um dia, que foi na sexta-feira, mas na quinta-feira a gente teve um encontro com os mentorados. Então, a gente teve degustação de café com chocolate, com queijo. Uma experiência, assim, muito chique, sabe? Vou deixar aqui na tela, passando algumas fotos ou vídeos aí, o editor que vai arrochar o nó aí para vocês verem. Sensacional, foi muito especial. Ela abriu ali em alguns momentos, alguns talks com pessoas relevantes de dentro do TikTok, do mercado como um todo. E, enfim, foram momentos muito, muito especiais. Eu fiz muitas conexões. Eu gosto de usar a palavra networking porque ela tá mais voltada a trabalho. Mas, no final das contas, eu conheci outras almas humanas, conheci outros corações, outras pessoas, assim, de um coração muito bonito. Dudu foi um deles que eu comentei, né, com relação às anotações, mas ele é super, hiper, ultra, mega gente boa. A Miriam também, que é muito especial, adorei conhecer a Miriam também pessoalmente. E várias outras pessoas também no dia seguinte. Enfim, foi muito especial e com certeza eu estarei nos outros anos. Mas bora lá para os insights, porque eu sei que é isso que vocês vieram ver, não foi mesmo? Bora! Primeiríssimo insight é com relação a multicanais. Nesse momento, não foi uma palestra, tá? Era um talk que era com o J. Gui. O J. Gui, ele trabalha com narrativas, ele é copywriter e ele é sócio da Lira em um projeto de e-mail marketing no Substack, né? Uma newsletter que ela começou agora em 2026 a trabalhar. E aí ele falou principalmente sobre o e-mail, mas ele falou também várias outras coisas. E o insight principal aqui, gente, que eu quero trazer é trabalhar com multicanais. Ele trouxe dados, ele também falou sobre você se conectar com a outra pessoa através das palavras. Eu tive, inclusive, uma dúvida depois que ele finalizou a palavra dele. Eu perguntei para ele sobre esse negócio da IA, né? Até onde a IA é interessante para nos auxiliar nessa construção de textos para e-mails. E ele me disse uma coisa muito, muito legal. Claro, ele falou para todo mundo, né? Mas respondendo a minha pergunta, ele falou mais ou menos assim, não importa a ferramenta que você vai usar, você pode, inclusive, abrir o Claude ou o ChatGPT e transcrever, né? Você liga o microfonezinho e começa a falar ali o que você quer falar no seu e-mail e tudo mais, mas tem que ser algo real, tem que ser algo que você está falando de alma para alma, de coração para coração, que você não pode usar o seu conteúdo só para trazer pontos racionais. Como que eu crio um carrossel atrativo? Você tem que ir no primeiro card fazer isso, no segundo tem que trazer isso também, tem que trazer ponto técnico, tem que trazer pontos racionais, mas você tem que entender que existe uma pessoa de verdade
lendo o que você está produzindo ali, ouvindo, assistindo o que você está fazendo e que você precisa ter essa conversa de coração para coração. Foi mais ou menos isso que ele falou, eu achei isso sensacional. Mas o ponto que eu quero trazer aqui, principalmente, é com relação a trabalhar multicanais. As pessoas, elas estão muito habituadas a trabalhar com Instagram, agora que a galera tá perdendo mais o receio, a insegurança de trabalhar com o TikTok, mas existem várias outras plataformas, você não pode... Sabe aquela frase, você não pode colocar todos os ovos numa cesta só? Pois muito bem. Ele fala isso, claro, com outras palavras, mas ele deixa muito claro pra gente que você precisa trabalhar lugares que as pessoas não estão olhando. TikTok ainda é um deles. Pois é, por incrível que pareça, né, bicha? Loucura isso. E-mail marketing, que foi o foco dele, porque ele tem esse projeto em paralelo com a Lyra, em conjunto com a Lyra, desculpa. E ele é muito subestimado. Então, o e-mail ele ainda é muito subestimado e a gente precisa trabalhar ele de uma forma que você se conecte de verdade com a sua audiência, falando essa questão de coração para coração, e que você também possa usar isso para vender, mas hoje, especificamente, o e-mail ele ainda é muito usado com o intuito da venda especificamente. Você só manda e-mails em época de lançamento, você só manda e-mails quando é para vender, e o intuito dele aqui, com essa questão de usar os e-mails, é que você crie essa conexão, para que no momento que você, em qualquer momento, inclusive, dentro do próprio e-mail, se você mandar 10 e-mails, e esse e-mail for muito, muito legal e que você consiga se conectar com essa pessoa e que no final, por exemplo, você coloca, se você quiser saber mais, clica nesse link para falar comigo, você vai ter uma conversão. Pode não ser uma conversão tão alta, mas você vai ter. Que ali você está trabalhando de forma genuína, para além de só pensar em faturamento. É um ponto muito legal também. Uma outra coisa que não estava na palestra dele especificamente é com relação à plataforma do TikTok, né? Várias pessoas falaram, a Lyra falou, a sócia dela no TikTok Shop falou também. Com relação ao TikTok, você não depender de ter um conteúdo topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Basicamente, o TikTok ele se transformou num funil inteiro. Um vídeo já é considerado um funil inteiro por completo. Inclusive, trouxeram muito isso no aspecto do TikTok Shop, né? O TikTok Shop hoje, você assiste um vídeo e você já, às vezes, se identifica com aquela pessoa, já gosta daquela pessoa, já gosta do conteúdo, já se interessa pelo produto, você vai lá e você já faz a compra, tudo dentro de um único vídeo. Isso é muito interessante. Inclusive, eu estou vestindo uma blusa que eu comprei no TikTok Shop, acho que agora no início de 2026, e lá tem muita coisa legal e realmente fez muito sentido quando eu ouvi isso. A gente está muito acostumado com o funil tradicional de conteúdo, né? Conciliado com o de vendas, que é o topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Eu mesmo trago conteúdos ainda dentro desse aspecto para vocês, mas o TikTok, ele não funciona assim. Um vídeo, ele já tem essa possibilidade de fazer você se conectar, de fazer você gerar interesse e muitas vezes já fazer a conversão. Inclusive, também já aconteceu comigo, falando dali do meu serviço especificamente, né? Que às vezes chega um cliente no meu WhatsApp e a pessoa já fala assim, ó, eu encontrei você no TikTok. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, ela com certeza viu um vídeo, gostou do vídeo, achou interessante, já quis saber mais. Isso é muito bacana. Invista em TikTok, invista em multiplataformas e invista naquilo que você consegue manter, porque consistência vai ser sempre mais importante do que um grande volume de produção. Segundo insight super poderoso foi com relação a ser autêntico, legítimo. Essa palestra foi a da Lyra, se eu não me engano, foi a primeira já. Ela abriu o evento com chave de ouro, assim, e fechou com chave de diamante, sabe? Na minha cabeça foi assim que aconteceu. E ela falou muito no sentido de que esses gurus, né, eles sempre falam que você tem que ser autêntico. Mas ninguém fala o que é autenticidade. Você tem que ser uma pessoa autêntica, você tem que ser autenticidade, a palavra da vez é esta, né? Mas ninguém explica direito, ninguém te dá essas ferramentas e muitas vezes quando não dão por completo. Como eu falei no começo do vídeo, tá tudo certo, mas é importante que você entenda que você precisa não só ser autêntico, você precisa ser legítimo. Essa foi a palavra que ficou ecoando na minha cabeça e tá muito conectado também a gente pensar que nós somos várias facetas. Nós, seres humanos, nós temos vários lados, né?
Se eu pegar por mim, por exemplo, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou profissional, eu sou uma pessoa que gosta de fazer musculação, eu gosto de assistir a mesma série o tempo todo, eu sou uma pessoa que eu tenho questões de saúde mental. Então eu tenho várias facetas, eu tenho vários lados, várias coisas que eu não preciso mostrar todas elas na rede social. Eu não preciso mostrar todos os meus lados, todas as minhas facetas. E levando aqui para produção de conteúdo, muitas vezes esses gurus eles falam que você precisa falar do seu dia a dia, mostrar o seu dia a dia, mostrar o que você está fazendo, mostrar que você está indo treinar, mostrar que você está lendo um livro, mostrar que você está arrumando a sua cama, mostrar que você está cuidando da sua família, mostrar que você está indo passear, está indo almoçar, enfim. Quando a gente fala de ser legítimo, a gente tem que fazer as pessoas acreditarem na gente, mas não se vestindo de um personagem, sendo alguém que nós não somos. Sendo alguém que parece que está vestindo uma máscara, um personagem. Você precisa ser você mesmo, com as suas crenças, com os seus valores, sem ferir ninguém, sem maltratar ninguém, entendendo que o seu direito acaba quando o do outro começa, né? Tem todo esse quesito também, a gente não está falando nesse aspecto, né? Político, socioemocional, pessoas e tal, a gente está falando no sentido de você se respeitar as versões suas que existem dentro de você e que você não precisa mostrar todas elas para as pessoas. Você pode selecionar aquelas versões que você considera que são relevantes, que são importantes e que vão agregar para o seu público. Para mim, a Daliane, por exemplo, vale a pena compartilhar um pouco da minha rotina na musculação? Sim, porque eu, por exemplo, eu valorizo muito, muito, muito mesmo que você tem que trabalhar, você tem que fazer acontecer, mas você também tem que viver, você também tem que cuidar do seu lado pessoa, do seu CPF. Não existe CNPJ sem CPF, não existe CNPJ sem CPF. Você precisa cuidar da sua alimentação, do seu corpo, da sua mente, da sua alma, do seu coração. E fazer musculação, para mim, ajuda. Eu disperso um pouco, eu saio um pouco desse limbo de preocupação, de estar sempre pensando no cliente, sempre pensando em rede social. E é bom pra mim, me faz bem. Então, é uma versão minha que é interessante, mas para outras pessoas pode não ser importante. Entende? Eu trouxe só um exemplo aqui, mas reflita quais versões suas dos seus clientes são interessantes de serem levadas para a rede social, não só pensando na venda, não só pensando no público, mas pensando no que é importante para você, no que faz sentido para você. E no que não vai te tornar um alvo, não vai te tornar ali um alvo fácil, sabe? Te tornar vulnerável demais. Porque também tem outro ponto, as pessoas falam da gente ser vulnerável e tudo, mas você não é obrigado a isso. Você tem que fazer o que faz sentido para você, primeiramente o que faz sentido para você também, para que você consiga sustentar isso a longo prazo. Então, ela trouxe, inclusive, o lado da comunicação. Ela falou muito, porque ela é formada em comunicação, né? Ela é jornalista, a Lira, e ela trouxe teoria para isso, para embasar o que ela falou pra gente. E assim, foi uma palestra muito, muito, muito foda. E aqui é só um pedacinho do que eu escutei lá, porque ela falou muitas coisas especiais e que, sem sombra de dúvida, vai ser, se a gente conseguir usar, se a gente souber usar, a gente vai ser muito mais feliz, a gente vai ser muito mais consistente, a gente vai ser muito mais... ter muito mais sucesso através dos nossos conteúdos nas plataformas. Terceiro insight muito, muito foda foi com relação à fidelização de cliente, à experiência do cliente e encantamento do cliente. Essa palestra foi com a Adriele. Eu não a conhecia, ela já foi social media, inclusive. Aparentemente ela ainda é, pelo andar da carruagem ali na palestra, deu para perceber. Hoje ela trabalha com o HOF, que é harmonização facial, ela tem vários clientes. Esse lugar, ele é muito mais de alto padrão e aparentemente ela realmente parece ser social media, né? Ela oferece uma experiência muito legal para as clientes dela,
faz o gerenciamento. Ela falou sobre quanto ela cobrava no começo desse trabalho, quanto que ela cobra hoje, tá mais ou menos dentro do que eu também cobro, por exemplo. E ela falou várias coisas assim muito legais, muito legais. É uma área que eu sou extremamente apaixonada, que eu sempre falo nas minhas redes, que todo social media deveria também, para além de pensar em resultado, para além de pensar em um bom faturamento, é pensar no tempo que o cliente vai passar na sua empresa. Porque a gente está muito focado na gente, no quanto a gente vai faturar, no quanto a gente vai entregar de resultado, mas a gente não fala tanto no quanto, no tempo que a gente gostaria que o nosso cliente ficasse. É muito melhor você ter um cliente por muito mais tempo fidelizado a você do que todo mês ficar entrando um cliente novo ou de semestre em semestre ficar saindo um cliente. E ela falou várias coisas muito legais sobre essa questão do encantamento. Teve uma que me chamou a atenção, que é o que eu vou falar para você agora, né? Duas, na verdade. Experiência do cliente é a base do negócio. A gente já sabe disso, na prática que a gente não coloca isso tanto em funcionamento, mas aqui na minha empresa, por exemplo, eu trabalho diariamente para que isso seja muito importante, para que o cliente consiga ter uma boa experiência, ter resultado, gostar do meu trabalho, se fidelizar à minha empresa, indicar o meu trabalho para outras pessoas, me pagar bem. Então tem todo um conjunto de coisas, né? E a segunda coisa é que você perde um cliente no detalhe repetido, não em um erro grotesco. Isso já aconteceu comigo, já perdi cliente por erros minúsculos, erros pequenos. É muito triste de verdade quando isso acontece, porque você sente uma culpa descomunal, você se sente muito culpado por muito tempo, você fica se perguntando o que você poderia ter feito para resolver, como que você poderia ter resolvido, isso fica ecoando na sua cabeça. O ideal é que primeiramente a gente se perdoe, né, porque nem todo mundo é perfeito, mas também que a gente entenda onde que a gente errou. Isso está muito conectado a processo, você entender quais são os processos da sua empresa, que inclusive está até conectado com o próximo ponto, né? Mas ainda nessa questão da experiência do cliente, você continuar a preocupação em manter o seu cliente. Por isso que eu falo, gente, que o social media, quando ele começa a implementar a inteligência de negócio na sua empresa, no seu escopo de trabalho, as coisas elas começam a acontecer. O seu cliente ele começa a se fidelizar, ele começa a gostar do seu trabalho, ele começa a ouvir você, ele começa a reclamar muito menos, daqui a pouco ele para de reclamar, ele indica o seu trabalho para outras pessoas, ele te enxerga como um investimento, ele paga aquilo que você tá cobrando pelo serviço, ele valoriza esse pagamento, ele faz questão de pagar você em dia. Então, são um conjunto de coisas legais que acontecem a partir do momento que você começa a se preocupar em gerar demanda para o cliente. E é aí que entra essa parte da fidelização, porque você está preocupado em fidelizar o seu cliente, você não está preocupado só e somente no seu próprio faturamento, em gerar engajamento na conta dele, você está pensando em todo um contexto. E ela fala muito sobre isso aqui, de você pensar no contexto geral, de você se colocar no lugar de parceiro do cliente. Gente, quando ela falou isso, eu disse, meu Deus, eu falo isso o tempo todo! Ah, meu Deus! E é isso! Entendeu? Se preocupar com a experiência do teu cliente. A média de tempo que uma empresa passa com social media, pelo menos comigo foi assim, até 2023, era 6 meses, 3 meses, no máximo um ano. No máximo um ano. Eu já tenho um cliente hoje com quase 5 anos de empresa. Eu tenho um cliente com mais de 2 anos de empresa. Então, a minha média de tempo com o cliente aumentou, primeiro porque eu comecei a trabalhar com inteligência de negócio, e segundo que eu comecei a focar bastante na experiência dele, no dia a dia, em um bom atendimento, em ter um processo definido, investir em ferramentas mais bacanas, em uma equipe que faça sentido para o meu negócio, em um modelo de negócio que faça sentido para mim. Isso é um ponto muito importante que eu quero que você pense com muito carinho. E já conectando aqui com o quarto insight, teve a palestra da Bruna Fadel e da Carol Labs, grande amiga Carol Labs. Um beijo pra você, você é uma maravilhosa, eu amei conhecer ela pessoalmente. A Bruna Fadel eu já conhecia de um evento que eu fui aqui em Fortaleza, onde ela palestrou no ano passado. E eu já tinha ouvido falar antes dela, na época da Boca Rosa, que um cronograma de história da Boca Rosa que viralizou e tal. E era a Bruna Fadel, a social media dela na época. Mas nessa palestra elas falaram, elas são donas de uma das
melhores, principais e maiores agências do Brasil que trabalha com marcas corporativas, marcas pessoais, influenciadores, inclusive elas atendem o Neymar. Pois é, gente, elas são assim sensacionais. Elas falaram principalmente como você construir uma empresa que tem um bom faturamento, que tem uma boa estrutura, que tem uma boa equipe, que tem bons clientes. A palestra foi foi muito boa, elas estouraram o tempo e por mim elas ficariam horas falando, porque estava muito gostoso de ouvir, de entender o processo delas. E uma coisa que elas falaram, um termozinho que elas falaram me chamou bastante atenção, entre várias coisas, né? Elas falaram sobre você ter processos organizados, isso é o básico para todo mundo que é social media, trabalha com agência, tem urgência, é o mínimo, é o básico, gente. Já falei isso em vários vídeos anteriores aqui sobre processo, vou deixar linkado aqui na descrição um vídeo falando só sobre isso. Elas falaram sobre se organizar, sobre você ter sempre uma cultura de se atualizar, de se organizar internamente, não só a nível de processo, mas a nível de pessoas também. Elas têm um programa dentro da empresa que é de capacitação dos profissionais, que elas levam profissionais para dar uma aula sobre um tema específico para capacitar a equipe. É sensacional. Acho isso muito legal e muito profissional da parte delas. Uma outra coisa que elas falaram também foi de você ter uma equipe em que você confia. A empresa delas hoje, elas falaram que tem entre 30 a 35 colaboradores hoje, a maioria CLT, e é um desafio você ter uma empresa muito grande com muitas pessoas para você gerenciar, né? É um desafio muito grande, principalmente quando são duas pessoas jovens, que elas sabem do potencial e que elas têm que trabalhar muito mesmo para conseguir manter aquele nível de entrega, nível de organização, nível de fidelização, um nível alto ali de estratégia e de entrega para os clientes. E ter uma equipe que você possa confiar é fundamental para você ter sucesso nisso, né? Elas também falaram, e aí conectando, né, com o ponto anterior, uma boa relação com o cliente. Se você tem uma boa relação com o cliente, uma entrega mediana, ela acaba passando, né? Você consegue se superar tendo uma boa relação com o cliente. Mas se você faz uma entrega muito, muito foda, mas você não tem uma boa relação com o cliente, aquilo vai por água abaixo. Eu achei isso sensacional também. Mas aí, voltando pro termo que elas falaram, PPM, que é propósito, processo e modelo. Nesse ponto aqui, elas falaram que você tem que ter uma noção mesmo, muita clareza, certeza, se for possível, certeza absoluta do propósito que você tem. Qual é o seu propósito como marca, como pessoa, como empresa? O que você quer com a empresa que você está montando? Você tem os processos? Cadê os processos da sua empresa? Cadê o processo comercial? Cadê o processo de vendas? Cadê o processo de marketing? Cadê o processo de atendimento? E aí, como elas são sócias, elas falaram muito dessa divisão de organização interna. O que uma faz, o que a outra faz, o que uma tá fazendo e a outra está acompanhando. Elas falaram muito dessa parceria, de você aprender a confiar, de você construir essa relação de longo prazo, porque é um casamento, né? Quando a gente fala de sociedade, é um casamento. Elas contaram, inclusive, como foi a história de como elas se conheceram e de como elas se tornaram sócias. Eu achei, assim, muito louco, né? Rápido e certeiro. Elas falaram bastante sobre isso, eu achei muito legal. E ainda com relação a esse termozinho que elas falam, elas fizeram várias perguntas e uma delas me chamou muita atenção, que é, e aqui eu vou direcionar para você, vou incorporar elas aqui, vou direcionar para você que está assistindo esse vídeo. O que você está disposto a abrir mão para que o projeto dê certo? O que você está disposto a não fazer, a não abrir mão para que as coisas também deem certo? E aqui eu tô falando, gente, muito por conta, eu já trouxe isso em outros vídeos também, acho que até no vídeo passado eu falo, o social media, infelizmente, nos dias de hoje, ele tem preguiça de trabalhar. Falei verdades, e tô aqui, pode me jogar pedrada, pode falar o que quiser, mas a verdade é essa. O social media, ele tá muito mais preocupado com o faturamento que ele vai ter, tá muito mais preocupado se ele vai ser visto como um social media premium nas redes sociais, se ele vai chamar a atenção das pessoas, se vão chegar várias marcas atrás do serviço dele.
e ele esquece de fidelizar o que está dentro, de fidelizar quem está dentro. Ele esquece que ele tem muito trabalho para fazer. Ele esquece de fazer um over delivery, de entregar um bônus, de fazer a mais do que ele foi contratado. E aqui eu não estou falando de você entrar em burnout, de você se sobrecarregar para deixar o cliente feliz. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Inclusive, a última palestra, que foi a do Jean, que vai entrar no último insight, ele teve burnout. E ele transformou a vida dele quando ele começou a produzir conteúdo para a internet, falando dos clientes, falando dos processos dele, etc. Mas, quando elas falam sobre essa questão do que você está abrindo mão, do que você está disposto a abrir mão, é também relacionada à sua empresa. Porque elas abrem mão de coisas o tempo inteiro. Sair final de semana, viajar com frequência. Claro que hoje elas têm mais essa possibilidade, mas querendo ou não, quando você quer empreender, quando você entra nesse universo do empreendedorismo, você abre mão de muitas coisas. Você deixa de viver muitas coisas. Você passa a priorizar outras coisas. E tá tudo bem, mas você tem que ter clareza. Lembra que eu falei aqui? PPM, propósito, processo e modelo? Que tipo de modelo de negócio faz sentido para você? Você tem certeza que você quer ter uma agência, mesmo você não tendo aptidão para isso? Você tem certeza que você quer trabalhar sozinho, mesmo você tendo a possibilidade de ter uma agência? Pense com carinho. Tenha clareza, porque quando você tem clareza, não importa o que eu vou falar, o que o fulano vai falar, o que o cicrano vai falar, você tem certeza, você quer isso para sua vida. Mas você precisa ter certeza, você precisa ter clareza do seu propósito para construir um modelo de negócio que faça sentido para você e que tenha processos que vão se sustentar a longo prazo. Então, esse é o insight mais legal que eu trouxe delas e que eu acho que vale muito a pena de você que é social media refletir a respeito disso, tá? E falando de processo, eu resolvi um gap muito grande há um tempo atrás aqui na minha empresa, que foi a parte de aprovação de conteúdo. Com a Prova Post, eu comecei a usar ele, eu senti uma diferença muito, muito grande no trabalho de ter que subir arquivo para o Canva, ou de ter que mandar post por post no WhatsApp, de ter que ficar sempre lembrando o cliente de aprovar, e o cliente ter que ter acesso à plataforma, à ferramenta, né? Porque eu usava Trello também, já usei Trello também, o cliente... Bicho, era um problema muito grande. Quando eu comecei a usar a Prova Post, esse problema, ele sumiu, ele simplesmente evaporou da minha vida. O cliente, ele também começou a me ver com mais profissionalismo, que eu tô mandando os conteúdos numa página bonita, com um link personalizado, muito mais prático para dar a aprovação ou para pedir ajuste, muito mais prático para acessar, não precisa de criar um acesso exclusivo para o cliente. Então, assim, realmente é uma plataforma muito, muito boa para aprovação de conteúdo e que em breve também vai ter a função de agendamento. Então, mão na roda. Tô super ansiosa por esse momento para falar isso para vocês. Em breve isso vai estar liberado, mas por enquanto a gente tem um dos processos mais chatinhos que existe no mundo sendo solucionados pelo Aprova Post. Quem me acompanha, quem é aluno meu, quem é inscrito nas minhas plataformas, tem 45 dias de teste grátis. Então, cupom ADA45, entra no link, eu vou deixar na descrição. Faça o teste de 45 dias grátis para você ver como essa ferramenta é sensacional e você não vai mais querer outra plataforma. Além de ter um custo-benefício incrível, super baratinho, é de acordo com a quantidade de clientes que você tem. Você pode usar para você, para os seus clientes. Maravilhoso. Usa, depois volta aqui para me contar como foi. E para fechar com chave de ouro, quinto e último insight com relação ao evento Antiguru da Lyra Libero, que aconteceu no último final de semana, é com relação a dados. Essa palestra, ela foi muito, muito foda. Não foi exatamente a última, porque a última foi da Lyra, mas foi a última com convidados. E foi com o Jean Oliveira, se você não conhece ele ensina também para social medias. Ele é uma pessoa muito, muito, muito legal, muito engraçado, divertido. Cara, foi muito legal conhecer ele pessoalmente. Fiquei muito feliz, ele é uma pessoa muito especial. Se você ainda não o conhece ou o acompanha, você precisa acompanhar, ele é muito gente boa. E o que ele trouxe foi a questão dos dados para tomada de decisão e projeção de marca.
quando a gente fala de produção de conteúdo, não falando da profissão social media, muito social media não trabalha com dados, mas a maioria trabalha porque faz parte sim do nosso escopo de trabalho. Mas ele falou muito mais para quem não olha para esse lugar das métricas, dos dados, né? Ele falou da diferença entre dados e métricas, falou sobre como é importante você olhar para aqueles números e interpretar aqueles números, né? Não só olhar para, teve 10 comentários nos últimos 7 dias, teve um crescimento de 1,5% de seguidores. É você pegar esses dados, essas métricas, e transformar em dados, transformar em informação, porque sem isso você não consegue caminhar de forma assertiva nas redes sociais. Sem isso você só produz por produzir, e não é justo com você, não é justo com o seu cliente social media, né? Trabalhar com dados é uma forma de você transformar em ação, transformar em projeção. Cara, a gente está indo nesse caminho aqui, nós temos esses dados aqui, essas informações, a gente consegue fazer isso, isso e isso, a gente consegue ofertar assim, assim, assado, a gente consegue se conectar com o nosso seguidor dessa forma. Quando você trabalha isso de forma muito mais consciente, quando você olha para esses números e você sabe o que eles representam, você sabe o que eles significam, você tem muito mais clareza e poder nas mãos para fazer um trabalho ainda melhor. Inclusive, ele fala que não é porque você está produzindo conteúdo e publicando conteúdo todos os dias no feed, por exemplo, que seu feed do Instagram tem conteúdo uma vez no dia. Não é porque isso está acontecendo que você necessariamente vai ter muito mais resultado. Inclusive, você pode acontecer o contrário, ter menos resultado, mesmo publicando todos os dias. Então é um ponto que é de extrema importância para nós que somos social medias. Eu já caí nesse golpe de achar que publicar todo dia, claro, se você pensar no volume, de fato você vai ter mais publicação, eventualmente mais visualização e tal, mas não necessariamente mais performance, mais resultado. E aí agora, de 2025 para 2026, eu comecei a despertar e recalcular a rota, olhar com muito mais carinho para os números, dados, métricas, enfim, dos meus clientes e até meus também, para que eu possa construir uma boa carreira para mim de resultado e principalmente levar esse conhecimento para os meus clientes. Então ele falou muito sobre você ter consciência, sobre você criar as oportunidades a partir dessa consciência, produzindo, você tem que produzir, ele fala muito sobre isso. Você tem que produzir, você que é social media tem que sair 100% desses bastidores e produzir conteúdo para você, para que você também entenda a realidade do cliente. Olha como é foda isso, né? Com essa oportunidade, você vai criar as suas ofertas e esses 3 pontos vão se transformar em dados que você vai analisar, interpretar e devolver para novamente entrar nesse ciclo. Então, a palestra dele foi muito engrandecedora nesse aspecto. Ele falou sobre 6 pontos que ele, enquanto social media, levou em consideração para ter muito resultado de 2024 para 2025. E ele também falou quais perguntas você pode fazer para usar isso a seu favor, usar isso a favor dos seus clientes e conseguir realmente construir uma projeção muito mais assertiva, que gere resultado não só em conexão, em comunidade, mas principalmente em performance e demanda para a venda. Que inclusive ele trouxe um exemplo do que aconteceu com ele em um dia, que ele fez uma sequência de stories e ele vendeu 15 mil reais em um dia. Eu achei isso sensacional e está muito vinculado com essas perguntas. Obviamente, eu vou compartilhar essas perguntas com os meus seguidores lá no meu Instagram. Então, você que é social media, quer acompanhar um pouco mais da minha rotina, quer saber que perguntas são essas, você precisa estar lá. Manda uma DM para mim dizendo que você é social media, eu vou te adicionar no meu Close Friends para que a gente possa trocar essa ideia e eu levar essas perguntas para você, para que você aplique para você e para o seu cliente, beleza? Bom, gente, o vídeo ficou muito longo, mas de fato seria necessário para que você entendesse como foi um pouco desse evento. Não dá para trazer tudo. Foram muitos insights, muitas informações valiosíssimas. Eu, obviamente, vou levar um tempo para digerir e principalmente para colocar em prática todos esses insights, todos esses direcionamentos, mas com esses 5 insights, principalmente, eu tenho certeza que se você refletir, sentar, pensar com calma e colocá-los em prática, você vai ter uma visão muito mais clara do que você
tem que fazer para ter sucesso? O seu sucesso nas redes sociais. Porque a gente fala de ter sucesso, mas o que é sucesso se não algo subjetivo para cada pessoa, né? Para mim, sucesso é uma coisa, para você, sucesso é outra, para Maria, para o João, é outra completamente diferente. Então, analise, pegue aquilo que faz sentido para você, continue aplicando, continue acreditando, busque ter mais clareza e discernimento nas pessoas que você acompanha, para que você não acompanhe um guruzão aí e você acabe se arrependendo, fazendo investimentos que não vão valer a pena a médio e longo prazo, às vezes nem a curto prazo vão valer a pena, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você tenha gostado. Se você não é inscrita ou inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana eu trago conteúdo prático, didático, estratégico e aplicável para você se tornar um social media de negócios. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui comigo todas as semanas. A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Tchau!